Olá pessoal, então hoje eu vou ensinar vocês a escolher o computador correto para a aplicação que vocês necessitam. Então, primeiramente eu peguei um notebook aqui como exemplo, tá? Para que eu mostre para vocês e explique algumas partes, alguns componentes importantes para o nosso uso. A primeira coisa que o site me traz aqui é o modelo do notebook, né, que está aqui em cima, a Aspire 3, e todos os números aqui e letras, que é o modelo dele completo. E a primeira informação que ele traz para mim é o sistema operacional. Então, o sistema operacional mais usado no mundo hoje é o Windows 10. Então, dificilmente um notebook venha sem um sistema operacional Windows 10. Então, neste caso aqui é um sistema operacional comum e bem utilizado. A informação abaixo do sistema operacional é o nosso processador. Então, o processador desse notebook aqui, ele é um i5 de sexta geração. Como é que eu sei qual que é a geração dos processadores? Então, só para vocês saberem uma curiosidade, hoje o nosso fabricante Intel ele está na 10ª geração. Este caso aqui é a sexta. Por que eu sei que é a sexta? Porque o primeiro dígito aqui do nosso processador, do modelo dele, é o 6, então sexta geração. Então se tivesse um 7 seria de 7ª geração, um 8 da 8ª geração e assim por diante. Qual que é a função do nosso processador dentro do nosso notebook? Ele é o cérebro do nosso computador. Então, qualquer ação que o nosso sistema vai fazer, qualquer cálculo, qualquer ação tomada por ele é determinada pelo processador. É ele quem vai mandar, quem vai dizer se pode fazer essa ação nesse momento, se vai esperar ou se não é para fazer essa ação. Então, tudo é comandado por ele. O nosso processador, dependendo do uso, por exemplo, tem algumas pessoas que usam um notebook ou o próprio computador para apenas acessar o Facebook e coisas do gênero que estão relacionadas à internet. Então essas pessoas elas não necessitam de um processador acima de um i3. Mas aí existem outras pessoas que utilizam para trabalho, como por exemplo, utilizam eles para software de design, outras pessoas que gostam de jogar no computador, então instalam vários joguinhos e coisas do gênero. Então essas pessoas seria interessante trabalhar com i5 e i7, tá? Mas, lembrando, nunca trabalhar com processadores inferiores a esses, inferiores ao i3. Existem alguns modelos inferiores ao i3, como por exemplo, um Pentium, existem também lá os Celerons, então evitar trabalhar com esses processadores, porque eles são muito fracos e vocês vão perceber que a lentidão no computador de vocês vai ser bem grande. Bom, depois do nosso processador, vem a memória. A memória trabalha diretamente com o nosso processador, são as duas peças do nosso notebook ou computador que mais se comunicam. A memória, nesse caso, ela só tem 4 GB de memória. Bom, antigamente esses 4 GB de memória era mais que útil, mais que suficiente para fazer qualquer função que eu necessitava dentro do nosso computador ou notebook. Hoje em dia isso não é verdade. O nosso computador, principalmente o nosso Windows 10, ele utiliza mais que 2 GB de memória apenas quando ele está ligado, sem nenhuma ação ocorrendo nele, apenas com a configuração básica do meu sistema Windows 10. Então, se eu for utilizar uma aplicação como, por exemplo, um software de design, ele vai dar problema, ele vai ficar lento, ele não vai processar as imagens direito. Então, para quem vai utilizar aí para design, para trabalho, para joguinhos e coisas do gênero, é interessante trabalhar com no mínimo 8 GB de memória. E deixar esses 4 GB só para o pessoal lá que vai utilizar a internet mesmo lá e nenhuma configuração acima disso. Bom, uma informação interessante desse notebook aí é que ele traz a expansão máxima da minha memória, né? Então ele vem com 4 GB de memória de fábrica, mas se eu quiser eu posso trabalhar com até 20 GB de memória, ok? Então ele tem 4 GB que está entre parênteses aqui, que está soldado na placa-mãe, então não tem como tirar esses 4 GB, mas eu posso adicionar mais 16 GB e assim fechando os 20 GB de memória. A outra informação bem importante aqui é o armazenamento. Então, o armazenamento do nosso computador é bem importante. Aí depende muito do caso, muito da aplicação de cada pessoa, de cada empresa que vai ter. O armazenamento, nesse caso, é 1 TB, então seriam 1024 GB, né? O nosso armazenamento é importante porque ele guarda as informações, como por exemplo, o sistema operacional, guarda também todos os programas que a gente instala no computador estão guardados neles, e além dos nossos arquivos, né? Fotos, vídeos, música, então isso está tudo armazenado dentro do nosso HD.
Hoje em dia, existem duas formas de armazenamento. Existem os HDs e existem os SSDs. Qual que é a diferença de um e do outro? O SSD ele é uma peça muito mais rápida que o nosso HD. E é bem recomendado a utilização dele nas aplicações como design, engenharia, joguinhos, enfim, quando eu uso ele para trabalho ou também para diversão, usando programas mais pesados no caso. Já o nosso HD, ele é utilizado para quem precisa de um armazenamento maior. Por quê? Porque o meu SSD, apesar de ele ser muito rápido, ele tem um problema que é o armazenamento dele ser baixo, tá? Então, por exemplo, ele vai ter lá seus 250 GB de armazenamento, 512. A partir disso, ele se torna muito caro para uso, tá? Então, seria mais interessante usar o HD mesmo. Mas para quem não tem problema com armazenamento, eu guardo meus arquivos em nuvem, guardo os meus arquivos em outro local, então eu posso utilizar um SSD sem problema algum. Esse notebook ele tem uma guia aqui chamada Upgrade, que se chama, e que diz que eu posso usar um SSD do tipo NVMe. Esse SSD ele não é compatível com todos os computadores ou com todos os notebooks. Depende muito do modelo de cada um, tá? Mais especificamente do computador, do modelo da placa-mãe, e no notebook, dependendo do fabricante, dependendo de qual é a aplicação daquele notebook em si, para que aquele desenvolvedor, aquele criador do notebook criou ele. Então, nesse caso, o nosso notebook tem essa slot, né, NVMe, que é como se fosse um cartão mesmo, e ele é expansível até 502 GB. Nesse exemplo que eu estou utilizando aqui, eu consigo utilizar tanto um HD quanto um SSD. Mas isso no notebook não é uma coisa comum, tá? Isso aqui é uma coisa rara. Então esse notebook aqui, ele tem essa possibilidade, eu posso trabalhar com os dois juntos. E aí notebooks que não tem essa função de trabalhar com os dois juntos, eu preciso daí escolher em qual dos dois que eu vou trabalhar. Ou vou trabalhar só com um HD, ou vou trabalhar só com um SSD. Dependendo da aplicação, como eu expliquei para vocês, design, engenharia, é bem mais recomendado que vocês utilizem um SSD. Para aplicações mais básicas, pode usar um HD mesmo, que vocês não vão ter grandes diferenças assim na aplicação de vocês. Bom, outra informação bem básica aqui do notebook é o tamanho da tela dele, né? Esse notebook em si vai usar uma tela de 15.6. Essa tela é uma das maiores que tem dentro do nosso, em relação aos notebooks, né? É difícil encontrar um notebook, uma série de notebook que trabalha com telas maiores que 15.6. Mais comuns, né, são 15.6 e 14 polegadas para notebook. Bom, a próxima informação bem importante que ele traz para mim é a placa de vídeo. Esse computador aqui, ele está usando o Intel HD Graphics. Quando vocês virem essa sigla aqui, quer dizer que a placa de vídeo está integrada dentro do processador de vocês. Então, o nosso notebook não tem placa de vídeo dedicada. Esse é o nome correto, tá? Placa de vídeo dedicada. Ele tem uma placa de vídeo compartilhada, que está escrito aqui embaixo. Dependendo de qual é a aplicação de vocês, isso daqui pode afetar bastante, tá? Principalmente em joguinhos, principalmente em software de design, principalmente em softwares de engenharia. Esses exemplos são bem importantes que eles tenham placa de vídeo. Caso contrário, ele vai demorar para fazer o processamento gráfico, né? Que essa é a função da placa de vídeo, fazer o processamento gráfico para vocês. Então, ele vai ficar meio limitado sem essa placa de vídeo em si. Mas ele funciona, tá? Caso vocês precisem de algo mais pesado, por exemplo, edição de vídeos e tal, aí vai precisar que vocês utilizem uma placa de vídeo dedicada. Se vocês vão utilizar programas e fazer coisas mais básicas, eu trabalho com design, mas eu trabalho com algumas funções básicas, eu crio posts para Facebook, coisas do gênero. Aí, nesse caso, não é tão necessária assim a placa de vídeo, porque vocês estão tendo uma aplicação básica, estão criando apenas posts para Facebook. Bom, outra informação bem importante dos notebooks, né, mas é uma informação bem comum também, é que o notebook ele possui rede sem fio, né, rede wireless. Bom, o interessante desse notebook é que ele trabalha com uma rede chamada rede AC, aqui vocês podem perceber que tem aqui o AC no final. Essa rede AC é uma tecnologia um tanto quanto nova, e é a melhor tecnologia que tem presente no dia de hoje para redes Wi-Fi. Ela tem um ganho melhor, ela trabalha com uma tecnologia chamada 5G, que é uma tecnologia para rede Wi-Fi. Aí o fabricante traz algumas informações pra gente, algumas observações, algumas curiosidades. Então, ele diz pra mim que eu não tenho drive de CD e DVD. Difícil ser utilizado, né? Um drive hoje em dia de CD e DVD. Difícil as pessoas que utilizem isso.
mas aqui ele está exemplificando, né, dando um foco que não tem nesse computador. E também está dizendo o seguinte, ó, a GPU e o CPU, o que é GPU e CPU? GPU é a placa de vídeo e o CPU é o processador de vocês. Ele está dizendo que ambos são soldados na máquina, são soldados. Então, isso no notebook é bem comum. A placa de vídeo, o processador, em alguns casos até a memória, são soldados dentro do próprio notebook. Já isso no computador, né, ele já é diferente. Memória, processador, placa de vídeo, são todas componentes que ficam soltos, digamos assim, né? Eu posso retirar eles e substituir por outro de maneira bem simples. Nesses casos que eles são soldados, eu não consigo fazer essa substituição. Não consigo substituir um CPU, um GPU dentro do notebook soldado. Então ele vai trazer aqui para mim também o conteúdo que vem na embalagem. Então vai vir o meu notebook, né? Que o modelo dele está aqui, é o modelo resumido. Vai vir a fonte carregadora, que nada mais é que o carregador do notebook de vocês. O manual do notebook e o termo de garantia. Então esses são os conteúdos a mais que vem dentro da nossa caixinha que vai ser entregue na minha casa. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam no canal do CETESC, porque toda quarta-feira tem uma dica nova para vocês sobre fatos interessantes aqui sobre os nossos cursos e também curiosidades para ajudar vocês aí no dia a dia de vocês. Espero que vocês curtam o vídeo e também compartilhem ele com seus amigos.